Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida. É sempre um prazer estar com você. São 23 horas mais 48 minutos. Nós já vamos aí nos preparando para a oração da meia-noite. Você deve, inclusive, deixar preparado também um copo com água. No momento da oração, nós vamos consagrar esta água para que você, ao participar, você possa receber força para você lutar. Você possa receber de Deus um milagre. Que essa água, ela venha a ser como um ponto de contato da fé, para Deus operar e fazer o milagre na sua vida. Ô Dona Mendes Magre, tá bom? Então nós vamos prosseguir nessa fé. Vamos caminhando. Faltam aí 11 minutos para a oração. É o tempo da gente falar um pouquinho aqui da palavra de Deus. E nós temos falado acerca de Gideão. Nós temos Otânia Moraes. Nós temos falado a respeito da fé desse homem, da escolha desse homem. Por que Deus o escolheu? Por que Deus o deu uma responsabilidade muito grande, que era de levar aquele povo à vitória contra os medianitas. Mas aí eu estava aqui, peguei a Bíblia, estava aqui dando uma meditada na palavra de Deus, ô Alexandra, e eu estava pensando, Gideão, ele era um homem como qualquer um de nós, sujeito às falhas, sujeito às dúvidas, ainda mais Gideão, que era de uma família muito pobre, a mais pobre, e como se não bastasse, ele ainda era o menor da sua casa. E de repente, chega um anjo para ele e diz assim, olha, ô Gideão, você vai livrar o povo das mãos dos midianitas. Vai na tua força. E Gideão, quando ouviu aquilo, olhou para aquele anjo e disse assim, ah, Senhor, eu não posso não. A minha família, ela é a mais pobre, eu sou o menor. Como que eu vou livrar Israel? Como? De que maneira que eu vou livrar Israel das mãos dos medianitas, se eu não possuo nenhuma condição? Mas Gideão, sobre isso, ele tinha algo que Deus procurava e procura no ser humano, que é fé. Ele tinha uma fé, e uma fé acompanhada de uma revolta. Gideão, ele era um sujeito inconformado, Olília, diante da situação que ele e o povo estava vivendo naqueles dias. Ele era um homem, sabe, revoltado. Ele não aceitava o fato de saber que tão poderoso, e de repente ele se vê sendo escravo, humilhado, envergonhado,
pelos midianitas, pelos inimigos. Nós falamos sobre isso aqui já. Mas o fato é que Deus encontrou em Gideão essa fé. Mas ainda lhe faltava alguma coisa para que ele pudesse tomar atitude, tomar a decisão de lutar verdadeiramente contra aquela situação. Porque às vezes a gente olha para as pessoas, você vê a pessoa sofrendo, você vê a pessoa ali, sabe, padecendo diante daquela situação, diante daquele problema. Você olha para a pessoa e você não consegue ver a pessoa reagindo. Então a gente que, principalmente nós que pregamos a palavra de Deus e levamos a palavra às pessoas, nós ficamos, meu Deus, como pode? A pessoa vem à igreja, a pessoa ouve a palavra, a pessoa acompanha aquela palavra, é simples a maneira que nós passamos para as pessoas a fé, exatamente para não haver dúvida, é feijão com arroz. Mas ao mesmo tempo a pessoa, ela te entende, mas ela não reage, ela não toma atitude, você não vê interesse da parte dela de lutar para mudar a própria situação dela. Então a gente fica a perguntar como é que pode. E era exatamente isso que acontecia com Gideão, porque ao mesmo tempo que ele manifestou essa revolta, quando ele falou para o anjo o que é feito de suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram e tal, ao mesmo tempo, Gideão, quando o anjo falou que era ele que ia livrar o povo, ele é pobre, eu sou menor. Depois Gideão pediu um sinal a Deus várias vezes. Mas por que que isso acontece? Olha só o que diz aqui a Bíblia. Depois de muita luta. Então, o Espírito com letra maiúscula, isso está no capítulo 6, verso 34 de Juízes. Então, o Espírito do Senhor, o Laisla, revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta. Quer dizer, Gideão, ele na verdade só tomou uma decisão depois que o Espírito de Deus o revestiu. Então, agora a gente entende, ô minha amiga, meu amigo, por que que às vezes a pessoa, ela olha para a própria situação dela, de miséria, de doença, ela vive uma vida precária, muitas vezes abaixo da linha da pobreza. Uma situação terrível, calamitosa. Ela está aí doente, sabe, trazendo um sofrimento muito grande na sua vida. O sofrimento é tão grande que a todo instante ela pensa em tirar a própria vida. Ela não deseja mais nem viver.
Mas quando ela recebe a palavra de Deus, que vem acompanhada da fé, o que acontece? Geralmente a pessoa desperta, ela acorda. Então, quando o Espírito de Deus, ele revestiu a Gideão, logo ele tocou a trombeta. Quando o Espírito de Deus, ele reveste a vida da pessoa, ô Severina, é impossível ela aceitar continuar naquela situação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você é uma pessoa que está aí, vivendo uma vida de sofrimento, como nós estamos falando, atitude alguma, você se entrega a essa situação, é porque o Espírito de Deus não está sobre você. Porque se o Espírito de Deus estivesse na sua vida, você jamais aceitaria essa vida desgraçada. Desculpe a expressão, mas não tem outra para dizer. Essa vida miserável. Você não aceitaria isso. Você iria procurar saber o seguinte: o que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Então você buscava a direção de Deus, como nós já temos dado, e você ia arregaçar as mangas e ia dizer: pois eu vou lutar, eu vou tocar a minha trombeta, ô Tânia Moraes. Eu vou tocar a minha trombeta. Então você ia tomar uma decisão. Uma decisão. Você ia tomar uma atitude. Você ia, ô Tânia Moraes, a pessoa, ela não se entrega. Quando o Espírito de Deus vem sobre a pessoa, ô Raul, quando o Espírito de Deus vem sobre a pessoa, então a vida dela muda. Ô Dona Neuza Cruz, lá de Três Corações, cidade do Pelé, Deus abençoe a senhora, tá? Essa é a verdade, minha amiga. O Espírito de Deus revestiu a Gideão. É o que ele fez conosco quando nós chegamos na igreja. Quando o Espírito de Deus nos revestiu e tem revestido a vida das pessoas, elas tomam a decisão. Por isso que você vê, você que vai na igreja, você vê a diferença. Dentro da igreja acontece muito isso. Você vê ali entre as pessoas que estão na igreja, aquelas que tomam atitude, aquelas que ficam paradas, aquelas que tomam decisão, aquelas que são pau para toda obra, aquelas que não aceitam, que estão sempre na guerra, sempre lutando, sempre batalhando. Mas por outro lado, também existe aquela que ela está sofrendo, ela precisa mudar a situação a qual ela está vivendo, mas ela não consegue tomar atitude. Ela não consegue. Ela ouve a mesma palavra que os outros. Ela ouve o mesmo espírito que os outros. Mas como que Deus vai revesti-la? Porque Deus revestiu a Gideão para capacitá-lo, para dar condições a ele de ir para a batalha. Como que Deus vai revestir uma pessoa que não está disposta a lutar?
Como que Deus vai revestir uma pessoa que não está disposta a ir para a batalha? Para quê? Para que você vai ter o Espírito de Deus para ficar em casa, escondido na caverna? Para quê? Ô dona Elza, da Argentina, para quê? Para que você vai ter o Espírito de Deus se a pessoa não está disposta a lutar? O Elisete Alves, do Rio Grande, lá do Rio Grande, né? Como? Para quê? Deus revestiu Gideão porque Gideão já tinha manifestado a sua fé, Gideão já tinha manifestado uma revolta, quer dizer, ele estava pronto para lutar. Ele mostrou uma insatisfação contra aquela situação, contra aquele problema. Então, se você, minha amiga, meu amigo, não sair da caverna, não sair, sabe, desse buraco, desse esconderijo, para que Deus vai me revestir? Eu vou tocar trombeta dentro de casa? Quando Gideão tocou as trombetas, as pessoas foram se unindo a ele. Então agora nós vamos lutar. Agora nós vamos para a guerra. Por quê? Porque eles viram, eles sentiram segurança em Gideão. Assim é a nossa vida, é a nossa família. São as pessoas, quando vê que você está disposto a lutar, então a sua família se une a você. Você vai ganhando força para ir para a guerra. Você vai ganhando suporte para ir para a batalha. Mas quando você não manifesta o desejo de lutar, ninguém vai se unir. Deus, Ele quer revestir você para a batalha. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, quer revesti-lo para a guerra, para a luta. É isso que tem faltado em muita gente. O Espírito de Deus. Saia desse conformismo, saia desse comodismo. Vamos falar com Deus, porque já são 00:06. Eu creio que você já pegou o Espírito da Palavra de Deus. E se você já pegou o Espírito, Lília, não precisa mais nada. Agora é lutar. Agora é lutar. Não adianta a gente saber que a gente precisa se a gente não está disposto a lutar. Vou orar pelo Raul, que está preso lá em Brasília, né? Seu Gonçalo, o seu Haroldo, que está internado, seu Gonçalo, e o Israel. Vou orar pela a cunhada da dona Sandra, a dona Isabel também, o Israel, dona Isabel, e vou orar pela a cunhada da dona Sandra Prince. Vamos orar, tá bom, dona Sandra? Vamos acreditar e crer que esse Deus, Ele pode todas as coisas. Se nós não pudermos contar com Deus, nós vamos contar com quem? Minha amiga, se Deus, Ele não puder resolver o seu problema, não existe mais ninguém na face dessa terra que vai resolver. Pode estar certo disso. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez em oração. Nós nos colocamos aqui perante a Tua face. E eu creio que estamos diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso de Israel, o Deus da guerra, o Deus que conduziu Gideão à vitória contra os medianitas. Gideão e os seus 300. O Deus que revestiu Gideão,
que revestiu Moisés, que revestiu Abraão, o Deus que revestiu a Josué, o Deus que tem revestido aqueles que manifestam uma fé, uma revolta, que não aceitam, meu Pai, essa situação de fracasso, de humilhação, de derrota. Essa pessoa que ela não está preocupada em olhar para a sua atual condição, mas ela está olhando para o Deus que vai lhe proporcionar, que vai lhe trazer a vitória contra o seu inimigo, os seus inimigos, que pode ser uma doença, um câncer, um coronavírus, a miséria, o fracasso financeiro, o fracasso familiar, o fracasso do casamento. Então, seja lá qual for o problema que ela está passando, mas dentro dela, ela já manifesta esse espírito de não aceitar. Ela não concorda em viver assim. Ela rejeita essa vida, meu Pai, de sofrimento o qual ela está vivendo. E por isso, ela tem se unido à fé, porque a fé é a ferramenta que o Senhor utiliza para dar a vitória às pessoas, para cumprir a Tua palavra na nossa vida, meu Pai. E por isso temos manifestado a nossa fé. Por isso, meu Pai, nós temos manifestado o espírito da fé, o espírito, meu Pai, do Senhor na nossa vida. Nós não aceitamos, meu Deus, chega de sofrimento, chega de fracasso, de derrota, chega de doença, chega do seu povo viver como ou pior do que aqueles que não servem a Ti. Nós não aceitamos isso. Como pode o povo que Te serve, o povo que faz a Tua vontade, que Te agrada, o povo Teu, meu Pai, que conhece o Teu nome, miserável, uma vida desgraçada, nós não podemos aceitar isso. É inadmissível, meu Pai, essa situação. É inadmissível e muito mais inadmissível é a gente olhar para as pessoas que servem um Deus tão grande e elas estão acomodadas diante dessa situação, aceitando isso como se fosse o seu karma, a sua sina, como se aquilo ali fosse enviado do Senhor para ela. É como se o Senhor falasse para ela: você vai ter que aceitar viver nessa vida miserável, nessa vida desgraçada para o resto da vida. Então, por que o Senhor prometeu? Aonde estão as tuas promessas, o cumprimento da tua palavra, das tuas promessas na nossa vida? Não, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, ela se cumpre na nossa vida, meu Pai. Ela se cumpre quando nós materializamos a nossa fé. A tua palavra, ela nos traz, meu Senhor, a resposta que a nossa fé materializada pede. Então é impossível uma pessoa que vive a fé, que vive essa revolta, aceitar essa situação. Não existe esse negócio de karma, de sina, quando a pessoa vive a fé, quando a pessoa crê no Teu nome, na manifestação do Teu poder, meu Pai. Nós não podemos aceitar isso. O Teu povo não pode ser um povo fracassado, não pode ser um povo humilhado, envergonhado, como o povo de Israel estava sendo nas mãos dos midianitas, quando eles trabalhavam, eles plantavam, porém quem colhia eram os midianitas, eram os inimigos que desfrutavam do suor do trabalho do Teu povo, do povo de Israel. E nós não podemos aceitar isso. Quando Gideão
ele manifestou aquele espírito da fé. Então o Senhor encontrou nele um homem, um sujeito, uma pessoa capaz de ser usado por ti para tirar aqueles inimigos de sobre o povo, meu Pai. E é isso que acontece quando o Senhor encontra um de nós. Quando o Senhor encontra essa pessoa, o Senhor usa ela para tirar a família da escravidão, para tirar a família da miséria. Quando o Senhor encontra aqueles que estão fora da caverna, lutando, estão ali revoltados, trabalhando, dando, meu Pai, partindo para o altar, buscando no altar o socorro para a sua vida, então o Senhor usa essas pessoas para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua casa, dos seus familiares e dos seus amigos, aqueles que estão ao seu redor, porque as pessoas que conhecem ela, quando vê a vida dela mudando, o testemunho dela, essas pessoas acabam também seguindo o caminho da fé. Ó poderoso de Israel, vem agora e reveste essa criatura com teu poder. Reveste, meu Pai, essa pessoa agora que está desanimada. Reveste essa pessoa que está entregue a essa situação. Venha revesti-la agora do teu espírito, meu Pai, para que ela possa também se colocar de pé e tocar essa trombeta e tomar uma decisão, se levantar, meu Deus, contra essa situação, meu Pai, porque o Senhor está aí para mudar essa situação quando nós tomamos a decisão. Oh, meu Pai, venha nos ajudar, meu Senhor. Eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o Senhor está conosco nessa batalha. Nós não estamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos para essa guerra. Eu sei que o Senhor está conosco. E ai daqueles que se levantarem contra nós, porque estarão se levantando contra o Senhor, contra o próprio Deus. Então se levantam contra ti, é certo que cairão, meu Pai. Não podem ficar de pé diante de nós. Aliás, é a tua promessa que o Senhor iria esmagar os nossos inimigos diante dos nossos olhos, como fez com os inimigos de Davi, como fez com os inimigos de Moisés, de Gideão, de Abraão, meu Pai, daqueles que te serviram e daqueles que têm te servido. Oh, venha revestir essa criatura, venha dar a ela essa condição de lutar e vencer, meu Pai. Tira de dentro dessa pessoa o espírito de que não consigo, não posso, eu não tenho condições. Como que eu vou vencer se eu sou pobre, se eu sou da família pobre, como disse Gideão, meu Deus? Mas quando a pessoa tem o teu espírito, não importa, não interessa se ela é pobre, se ela é, o que ela é, o que importa é que ela tem essa fé dentro dela, e essa fé revestida do teu espírito, o Senhor vai levá-la à vitória. As portas irão cair diante dela, as portas, as trancas de ferro irão cair diante dela, as armadilhas do diabo irão cair, não haverá portas, a porta do inferno não poderá prevalecer contra aqueles que são revestidos do teu espírito, meu Pai, revestidos do teu poder. Então seja com essa criatura agora, liberta, cura, transforma, que esse poder entre no corpo dessas pessoas que estão doentes para arrancar essa doença, essa praga. Já começa a partir de agora, meu Pai, o teu poder se manifestando na vida dela, arrancando esse câncer, arrancando essa doença do coração, arrancando essa doença dos rins, arrancando agora, fazendo esse rim que parou de funcionar, voltar a funcionar, arrancando essa praga desse vírus que essa pessoa contraiu, desse coronavírus e se alojou, meu Deus, no seu pulmão. Ó Deus, arranca agora
desgraçado de dentro dessa criatura que crê na tua palavra, que crê no milagre, que crê em ti, meu Deus. Arranca agora, em nome de Jesus Cristo, desse espírito de morte que veio através dessa enfermidade, seja arrancado esse vício do cigarro, da cachaça, da maconha, da cocaína, da heroína. Arranca agora da vida desse rapaz, desse homem, esse senhor que clama ao Senhor pedindo ajuda para largar esse vício. Ajuda esse homem, meu Pai, agora. Faz ele ter nojo desse vício. Faz ele ter nojo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, quando ele beber dessa água, meu Deus, que essa água venha lavar, limpar o seu interior, venha arrancar tudo que não presta de dentro dessa criatura, inclusive a fraqueza, o desânimo, e ela venha ter o vigor, a força para lutar e vencer as suas lutas, as suas batalhas, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Respire fundo. Minha amiga e meu amigo. Receba a força de Deus. Receba a vida agora. Em nome de Jesus. Vamos beber dessa água. Beba dessa água. Beba com toda a sua fé. Pode beber. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia. Graças a Deus. Olha, você quer o Espírito de Deus na sua vida? Então nessa quarta-feira, Lília, você vai procurar a Universal mais próxima de você. Se você não faz parte do grupo de risco, logicamente, então você vai procurar a Universal mais próximo de você. Você vai na igreja e vai participar da reunião. Se não está tendo reunião presencial, não fique acomodado. Vá até a igreja, entre na igreja, vá até o altar, faça a sua oração lá no altar. Mas não fique trancado aí. Se você faz parte do grupo de risco, você diz assim: pastor, eu sou do grupo de risco, o que eu faço? Você vai sintonizar em todos os canais da Universal. Nessa quarta-feira nós teremos o Santo Culto. Então você vai sintonizar em um dos canais da Universal, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no canal 21 pela TV. São vários. Você vai sintonizar e vai participar da reunião como se você estivesse dentro da igreja. Você vai esquecer de tudo, vai deixar e vai participar da reunião. Se você não é do grupo de risco, você não vai ficar em casa. Você vai sair da sua casa, bota a sua máscara, vá na igreja, na entrada da igreja, faça uso, lava as mãos com água e sabão, use o álcool gel que está na porta da igreja. Todas as Universal têm o álcool gel, tem a água com sabão para você poder fazer uso. Vá lá e vá buscar esse revestimento do poder de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza, minha amiga, meu amigo, que você vai vencer essa luta, que você vai vencer essa batalha. Tome essa atitude, tome essa decisão na sua vida. Você está nova, você está nova, você está novo. Então, vá. Você não tem 60 anos. Se você não tem 60 anos, você é uma pessoa nova, jovem,
Vá para a igreja. Vá lutar. Vá buscar o poder de Deus para a sua vida. Tá bom? 3 horas da manhã a gente volta. Às vezes é uma guerra 3 horas, mas vamos em frente. Vamos em frente porque Deus é conosco, tá bom? Compartilhe essa oração com seus amigos. Tão logo acabe aqui, já mande aí para umas 10, 15 pessoas que estão sofrendo. Compartilhe com elas, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E vamos em frente, porque nós fazemos parte dos 300 de Gideão. Vamos na fé. Deus abençoe.